Fala, editores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Edição Express. Para quem não acompanhou o vídeo anterior, eu vou deixar aqui no card em cima do vídeo. Nós falamos sobre manipulação de objetos criados, né? Então vamos usar a ferramenta de seleção, né? Nas seleções, a parte de pintar os objetos com as cores que nós pré-definimos aí na cor primária e cor secundária. Mas para quem não acompanhou, acompanha o vídeo anterior, mas não falando só sobre manipulação de seleção. Hoje nós vamos falar sobre como colocar os objetos em camadas e como alternar entre as camadas. Para quê? Para se caso um objeto ficar em cima do outro, você não consegue mais fazer essa manipulação separando esses objetos de camada. Então esse vai ser o objetivo do vídeo de hoje, para nós começarmos a manipular os objetos que nós criamos e colorimos via a opção de camadas aí do Photoshop. Então não espere, crie, edite e impressione. Bora pro vídeo. Vamos lá, editores, vamos criar então duas ferramentas aí de seleção. Uma eu vou usar aqui a seleção retangular. Nós já aprendemos aí nos vídeos anteriores, então eu vou criar uma seleção aqui usando a cor vermelha. Novamente, lembrando o Alt Backspace, quem não acompanhou no último vídeo, o Alt Backspace pinta a cor da seleção primária e o Ctrl Backspace pinta a cor da seleção secundária. Então, mais um atalho, Ctrl D aqui, vamos retirar a seleção. Então eu vou criar dois objetos, vou criar esse objeto aqui em cima do primeiro objeto. Vamos usar aqui a cor secundária, vamos colocar a cor azul, Ctrl Backspace, para nós pintarmos aí a cor primária e secundária, Ctrl D, tirar a seleção. Só que temos um problema, então vou voltar aqui no V maiúsculo, essa ferramenta aqui é de mover. Então vamos mover, clicando e arrastando aqui nós movemos. Então segura o clique, arrasta, move os itens criados, mas o que aconteceu? Você não pode mexer só no quadrado vermelho, ou muito menos só no quadrado azul, porque se você olhar aqui no canto inferior direito, eles estão aqui na mesma camada. Então como que a gente consegue mexer de forma diferencial, né, individualmente cada item desse? Então, mais um atalho aí que eu vou passar para vocês, o Ctrl A, nós vamos selecionar aí toda a área da nossa camada. Shift V, V maiúsculo, vamos alternar aí para a ferramenta de mover e vamos pressionar o Delete do teclado. Pressionando o Delete, então ele apagou toda essa camada. Então vamos fazer primeiro um quadrado, Alt Backspace, vamos pintar ele aqui com a cor primária, Ctrl D, retira a seleção. Então eu vou acompanhando aí as teclas de atalho, estão aparecendo aí no canto inferior esquerdo do vídeo, que é o que vai facilitar o trabalho do dia a dia. Agora vindo aqui na opção de camadas, então vamos clicar nessa opção aqui de nova camada. Então vocês podem ver que tem a camada 0, que é a primeira aqui que selecionei, que é o fundo branco desse vídeo. Camada 1, que é o primeiro objeto, né, que nós pintamos aqui com a cor primária vermelha. Se vocês repararem aqui no camadas, do lado esquerdo tem esse ícone como se fosse um olho, que é a visibilidade da camada. Então ao clicarmos nesse ícone, ele oculta o objeto da nossa tela de visualização aí de todo o projeto, mas ele só ocultou, ele não apagou. Ele só ocultou para você. Se tiver alguma outra imagem em segundo plano, numa camada que fica atrás dessa, você poder mexer também. Então cliquei aqui na segunda opção, na camada 2, vamos criar uma outra imagem aqui, quadrada. Lembre-se, Ctrl Backspace, pintou ela do segundo plano, Ctrl D novamente, aí tirou a seleção. Agora, qual que é a diferença desses dois imagens pintadas aqui para o começo desse vídeo? É que elas estão em camadas separadas. Então aqui elas estão em camadas separadas. Então essa aqui está na camada denominada camada 1 e essa aqui na camada 2. Qual que é a diferença? Então lembra, a visibilidade de camada, ao clicar ele some. Porém, se eu selecionar aqui a camada 1 e aqui na ferramenta mover, que é com a tecla Shift V, né, o V maiúsculo, e eu mover, olha a diferença que bacana. Então eu vou conseguir mexer só no objeto que está na camada 1. E ao clicar na camada 2, eu consigo mexer aqui só no objeto da camada 2. Então isso adianta muito a vida de vocês. Por quê? Porque quando nós começarmos a mexer com manipulação de edição de imagem mesmo, fora agora as ferramentas que nós estamos aprendendo, a parte de cores, camadas, isso é para vocês aprenderem a mexer no programa da Adobe Photoshop. Mas quando nós começarmos a efetivamente falarmos sobre a manipulação de imagens e edição de imagens, esse ícone, essas opções de camadas, né, vai ficar muito
muito ágil o trabalho de você, vai facilitar muito a vida. Então, por exemplo, por que eu estou falando sobre esses métodos de camadas? Então, eu tenho a camada 1, que é a primeira imagem, que é a vermelha. Então, clicou na visibilidade, ela some, clicou novamente, ela aparece. Camada 2, a mesma coisa, e isso pode ser feito para várias camadas. Tanto que se eu clicar aqui na camada 0, na parte de visibilidade, ele apaga a camada do fundo, que ficam esses quadrados, né, cinza e branco, significa que é um fundo transparente. Então eu venho aqui na camada 2, posso ferramentar Shift V aqui, ó, atalho Shift V, que volta para essa opção aqui de mover, essa opção aqui mover. Eu consigo mover ela por cima da outra camada, então elas estão individualmente separadas. Agora, por exemplo, eu coloquei a camada 1 aqui em cima, vim na camada 2, que é esse objeto, esse quadrado azul que nós pintamos. Se eu quiser alternar isso, então se você segurar o clique com o botão esquerdo na camada 2 e arrastar ela aqui para baixo na camada 1, você pode ver que eles alternam, e eu joguei então a camada 2, que era o quadrado azul, para trás, e a camada 1 ficou para frente. Então a mesma coisa aqui, ó, você clicou com o botão esquerdo, segurou, jogou aqui essa linha da camada para cima, ele alterna a camada entre os objetos. Então isso facilita muito quando futuramente, né, nós estivermos trabalhando com a manipulação de imagem, para você alternar essas camadas, até para você poder mexer numa camada inferior, trocar algumas opções que eu vou explicar no decorrer aí dos próximos vídeos para vocês, como nós fazemos essa alternância. Então isso vai adiantar muito, agilizar muito o trabalho de vocês, que é a opção de camadas. Então, fora o projeto ficar mais visualmente mais organizado para você poder mexer, com esse conceito aqui de camadas, vocês podem alternar e trocar as camadas aí da forma que o projeto de vocês vão ficar muito mais otimizado, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aguardo os próximos vídeos aí, galera. Fui!